vascaíno! Fala, vascaína! Tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração, especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. E torcedor do Vasco espalhado de norte a sul deste país, estamos aí com novidades para passar para vocês aí. O Vasco avançando aí em negociações pelo mercado sul-americano. E é o seguinte, o Vasco vem forte esse ano. Estou vendo muitos vascaínos aí jogando contra o Vasco, infelizmente aí, deixando de acreditar, mas eu estou certo aí que vai ser um ano muito produtivo para os Gigantes da Colina, e a gente vai falar aqui também sobre a situação envolvendo aí o Campeonato Carioca, Campeonato da Confusão, mudança aí na tabela com relação ao jogo do Vasco da Gama com Volta Redonda, toda polêmica envolvendo Maracanã, e vamos falar da preparação aí do jogo do Vasco da Gama contra a Portuguesa da Ilha. Peço a você encarecidamente para nos acompanhar até o final. Você que está chegando aqui pela primeira vez, aqui o nosso canal, um canal que é alternativo aí contra essa pouca vergonha que acontece aí no Vasco da Gama, e muitas vezes, seja bem-vindo, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem aí o sininho. Vamos lá, pessoal. Coloquem atenção. O Vasco hoje se reapresentou. A tendência é que Maurício Barbieri coloque o time titular para enfrentar a Portuguesa da Ilha. E agora não vai ter mais desculpa. Não é mais o catado. O Vasco já fez 2 partidas aí. Uma contra o River Plate, fomos derrotados. Porém, tivemos êxito aí contra o Inter Miami. E agora é hora de mostrar ao que veio no campeonato estadual. O Vasco está na 9ª colocação, a 2 pontos apenas do 4º colocado, e é necessário vencer a Portuguesa da Ilha para poder chegar lá na semifinal do Campeonato Carioca. E o seguinte, todos os titulares treinaram muito bem hoje aí, certo? E a gente não vai ter problemas físicos, exceto a situação do Aureliano aí, que preocupa um bocadinho. E o seguinte, hoje a gente tomou conhecimento que teve mudanças aí na situação da tabela do campeonato. O jogo do Vasco da Gama contra o Volta Redonda foi para o dia 30 de janeiro, jogo referente à 5ª rodada, e esse jogo vai ser lá em Cariacica, no Espírito Santo, às 20 horas aí, determinou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, do pessoal lá no Espírito Santo reclamando. Ingresso mais barato, R$120, pessoal. Enquanto isso, o Vasco briga aí com o Flamengo e com o Fluminense para tentar aí a liberação do Maracanã para que possa enviar esse jogo, né, o primeiro clássico aí do ano, contra o Botafogo. Tá dando o que falar aí. Bom, mas a situação aí envolvendo reforços, né? Conforme vocês sabem, essa semana vai ser semana aí de anúncio. Com certeza a gente vai ter mais jogadores chegando aí para agregar o Vasco da Gama nesse campeonato carioca, certo? Situação aí do goleiro Léo Jardim, ele é esperado aqui no Rio de Janeiro ainda essa semana para poder passar por avaliações médicas para assinar o contrato com o Vasco da Gama, e hoje a gente teve novidades aí importantes, coloco aqui na tela para vocês aqui, com fonte, porque tem algumas pessoas aí, mau caráter, que ficam falando que a gente inventa. Se fosse para a gente inventar, a gente ia botar jogador foda no Vasco, não jogador aí aposta. Então vamos lá. O Vasco estaria interessado no jovem zagueiro argentino Sérgio Barreto, certo? Hoje surgiu aí esse atleta aí, bom jogador. Laureano, tu não acompanha o campeonato argentino, não. Mas o cara tem bons números aí com a camisa aí do Independente. E acho
que seria uma boa contratação aí para o Vasco da Gama. Jogador aí de 23 anos aí, que também tem propostas aí do Boca Júnior, certo? Jogador que está bem avaliado aí no mercado. O Vasco que está aí também tentando aí a outra contratação de zagueiro, muito se falando aí do zagueiro colombiano, né? Titular do Milionários, que poderia pintar aqui no Vasco da Gama. A gente aguarda aí para poder ver toda essa situação. Bom, situação aqui de volante, a gente também coloca aqui uma evolução que a gente tinha falado para vocês que ia acontecer. Santiago Reis não recebeu nenhuma proposta de clube europeu e aguarda a proposta do Vasco da Gama para poder fechar, certo? Essa negociação aí deu um entrave por conta da situação do Souza. O Souza está chegando para jogar no Vasco da Gama aí no meio da temporada. Então, o Paulo Brax está meio assim, de contratar, coisa e tal, mas lá no Huracan, certo? Dá certo aí a negociação, a transferência dele para o Vasco da Gama. Vamos aguardar. E é o seguinte, vou colocar aqui também com fonte aqui, né? Para a gente poder passar aqui para vocês tudo que está acontecendo aí no noticiário esportivo do Vasco da Gama. Lembrando que na live das 21h30 a gente vai fazer aqui o resumo de tudo, né? Então tá lá, ó. Sem ofertas na Europa, Santiago Reis estaria aguardando a proposta do Vasco da Gama. Né? O Huracan está aguardando a proposta formal do Vasco para avançar aí nas negociações, certo? A gente sabe que vai chegar o Souza aí no meio do ano, aí o Souza que já demonstrou interesse público de atuar com a camisa do Vasco da Gama. E o seguinte, galera, muitas pessoas perguntando aí sobre a situação da cereja do bolo, algumas pessoas debochando, quando faz deboche é com o Vasco. Eu tenho certeza do seguinte, né? A gente já tomou conhecimento aí que o Pix foi feito, o jogador está fechado, né? Está faltando detalhes aí finais aí para poder fazer o anúncio. Deve ser anunciado essa semana. Eu estou no compasso de espera aqui e torcendo, evidentemente, para que venha a dar certo. Porque dando certo, vai ser bom para o Vasco da Gama aí, a gente vai ter um elenco aí muito qualificado. Até aqui, as contratações foram boas, sim, exceto aí o Deluca e também o Bambu, né, que são jogadores que a gente questiona, mas as outras contratações, sem dúvida nenhuma, foram contratações aí boas para o Vasco da Gama. Bem, galera, são essas notícias aí do Vasco. Vasco neles e a verdade, ela sempre prevalecerá. Valeu!